Meus amados sobrinhos, membros, esse aqui eu não sei se depois de um tempo eu não vá abrir, tá? Mas é porque eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo. Vocês tiveram aí o primeiro capítulo da minha história até eu chegar no Rio Grande do Sul, né? E eu parei antes de contar como é que começou a minha entrada no cinema. E depois eu vou fazer essa parte. Mas eu vou fazer agora esse, que aquele primeiro ali eu não vou abrir não, para o público, aquele ali é só para membro. E essa segunda, e o que eu vou falar sobre o cinema, minha entrada e vivência até agora, esse vai ficar também somente para vocês. Esse que eu estou fazendo aqui agora é que eu não sei, tá? Se de repente eu não vou abrir no futuro, entendeu? Tirei o óculos, botei uma luz aqui embaixo para tirar aquela sombra do olho, para vocês verem melhor meu olhar, tá? E como é gravado, eu não tenho que ler o chat, eu consigo fazer sem óculos, porque eu não enxergo absolutamente nada sem os meus óculos. Mas vou contar uma história que aconteceu comigo, bem ali, década de 1990, foi em 91, 92, né? Que a minha mãe tinha viajado com o namorado dela e ela foi para o estado de Goiás, ficar lá numa parte termal, acho que era, se não me engano, Caldas Novas. Ficou ali, ficou meses em Caldas Novas, gente. Foi um negócio assim que não voltava nunca, deve ser muito legal. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. E eu me lembro que na época eu era gerente de uma videolocadora em Ipanema, que se chamava Videofarm, ficava ao lado do Sindicato do Shopping, em cima de um bar tradicional que existia, chamado Bar Bufetada. E eu era gerente ali e tinha uma outra videolocadora que não tinha ligação nenhuma com essa, mas o dono me conhecia também, que ficava em Copacabana, que se chamava VK7, ali na Nossa Senhora de Copacabana, 195. Eu nunca vou esquecer desse endereço e eu nunca vou esquecer dessa videolocadora e vocês vão entender o porquê. Porque eu quase fui preso por roubo. Essa história é muito importante e ela nos abre um precedente para que a gente tome muito cuidado com acusações, que a gente tome muito cuidado com algumas notícias e já sair com julgamento. E depois, quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, eu fiquei sabendo de uma outra história muito parecida, só que teve um final diferente. Bom, essa videolocadora em Copacabana, o dono tinha resolvido sair do Brasil e morar na Suíça. A família dele era suíça, era de suíços, né? E ele resolveu, já que o pai e a mãe estavam aqui no Brasil e iriam assinar judicialmente para responder qualquer coisa pela locadora, mas ele não queria mais, ele e a irmã, que eram sócios da locadora, não queriam mais morar no Brasil e resolveram mudar para a Suíça. Só que os pais dele não podiam ficar direto na locadora. Eles eram responsáveis pela questão de documento, pagar imposto, pagar o aluguel da loja, pagar os funcionários, ir no contador, essas coisas básicas, né? Conta bancária, mas precisava de alguém que cuidasse da loja. Eu era gerente em Ipanema, já trabalhava muito tempo ali na videolocadora em Ipanema, e como todo segmento, o mercado de videolocadora na época, todo mundo se conhecia, porque a gente tinha que comprar as fitas em conjunto. Posso até explicar isso depois, tá? O porquê que a gente fazia isso. E ele chegou para mim e falou assim: Luiz, eu queria que você fosse responsável pela VK7. Você administra tão bem a Videofarm, eu queria que você fosse responsável pela VK7. Eu falei com ele, fulano, não vou dizer o nome dele porque não é o caso. Eu sou gerente na Videofarm. Ele, tá, mas eu já falei com o dono da Videofarm
Tu continua como gerente lá e você fica aqui como supervisor. Então você vem aqui na loja 3, 4 vezes por dia e continua lá como gerente. Então o que eu fazia? Eu ia na Videofarm, abria a Videofarm, saía da Videofarm, ia na VK7. Fazia todo o meu papel de supervisão, beleza, ali, rapidinho, coisa de 1 hora, 1 hora e meia no máximo, porque era próximo, né, Copacabana e Ipanema. Voltava para a Videofarm. Na hora do almoço, eu voltava na VK7. Ficava ali na hora do almoço e tal. Quando acabava o meu horário do almoço, eu voltava para a Videofarm. Aí eu tinha um intervalo mais tarde, porque a Videofarm funcionava de 8 às 10 da noite. Aí eu voltava para a VK7 e depois eu fechava, ficava na Videofarm e fechava a Videofarm, tá? Era assim que funcionava. Isso todo dia, de domingo a domingo, porque a videolocadora não fecha. E eu fazia questão de não tirar dia de folga, porque eu ganhava hora extra, né, por trabalhar no dia, enfim. Então não tirava um domingo no mês e nem um dia na semana, em nenhuma das duas empresas. Era puxado, mas eu era jovem. Só que quando eu cheguei nesta loja VK7, como ele era um cara muito jovem e também não estava preocupado com a empresa de fato, e só tinha 3 funcionárias dentro da loja, da VK7, atendentes, ele deixava a loja na mão das garotas, né? Então ele mesmo não botava autoridade. E eu, quando cheguei como supervisor, já que eu ganhava até mais como supervisor na VK7 do que como gerente na Videofarm, que ainda bem que eu não pedi as contas na Videofarm para ficar na VK7. E eu ali na VK7 como supervisor, eu ganhava, gente, era quase o dobro do meu salário na Videofarm. E eu era novo, queria ganhar dinheiro, queria juntar dinheiro, fiquei fazendo esse jogo, né? Mas quando eu cheguei na VK7, as garotas faziam o que elas queriam. Vinha um cara vendendo brigadeiro, na loja de rua, né? Vinha um cara vendendo brigadeiro, sanduíche natural, aqueles chineses vendendo aquelas coisas, né? Tecnológicas que eles vendiam. Chegava o pessoal com uma bolsa falando em chinês, vendendo ali calculadora, vendendo agenda eletrônica, né? Vendendo barbeador. Elas metiam a mão no caixa, assinavam um baile e pagavam. E a primeira coisa que eu fiz como supervisor foi, não, peraí, gente. Vai ter o dia certo na semana de vale e vai ter o limite de vale. E vocês vão ter que se organizar. Porque eu, como supervisor, eu não podia deixar correr. Eu tinha que prestar contas. Até porque eu não estava prestando mais contas para esse cara que era dono da loja e me chamou. Eu estava prestando contas para os pais dele, né? E eu comecei a colocar algumas regras. Não podia chegar atrasado, não podia chegar não sei o quê. Botei ali um relógio de ponto que não existia. E isso começou a causar um certo desconforto dentro da VK7 com as funcionárias. Talvez, se fosse hoje, eu teria respondido por uma acusação de assédio moral, tá? Porque qualquer coisa que você tente colocar, o pessoal puxa essa cartada. Não que não exista, existem vários casos de assédio moral. Mas hoje, com certeza eu teria recebido uma falsa denúncia de assédio moral, me baseando nos fatos. Nesse bate e volta e tal, minha mãe lá em Caldas Novas, ela chegou e me ligou. O dinheiro tinha acabado. Aí eu, o que foi, mãe? Tô precisando que você me mande dinheiro. Tá, o que você quer que eu faça? Ela vai lá em casa, ou seja, na casa dela, no guarda-roupa, na porta tal, na gaveta tal, lá no fundo, dentro de uma bolsinha, tem uma caderneta telefônica. Na capa da caderneta telefônica tem uns dólares. Eu preciso que você
troque esses dólares para mim e me deposite esse dinheiro. Quanto? $1.000. Daria hoje, vamos fazer uma continha redonda, R$ 5.500, tá? Mas beleza. Copacabana, gente, quem conhece, principalmente na época, era uma casa de câmbio, uma do lado da outra. Você fazia câmbio até no açougue. Era muito turista na época. Passei na casa de câmbio e fiz o câmbio dos $1.000 e botei esse valor na época. Era cruzado, gente, porque era antes do Plano Real, tá? Tinha a tal da URV que estava transitando, mas ainda era antes do Plano Real. Peguei essa grana e tal, botei dentro da minha mochila, tá? Porque no meu primeiro intervalo eu iria no banco. Acabou que eu não consegui ter um intervalo. Fui no banco, liguei para minha mãe no hotel e falei assim: mãe, amanhã eu te faço esse depósito. Caixa eletrônico na época a gente não fazia depósito em dinheiro como se faz hoje. Eu falei assim: mãe, amanhã é a primeira hora, quando eu sair de manhã, assim que eu chegar em Ipanema, na Videofarm, eu já vou na agência bancária, assim que o banco abrir, faço esse depósito. Hoje eu não consegui. Ela ficou nervosa e tal, mas tá, tudo bem, amanhã você não me deposita. E tal. Voltei para a VK7 para fazer o fechamento da loja como supervisor. Na hora que eu chego no fechamento da loja, gente, assim, ó, não sei se... Porque eu não falei com a minha mãe de dentro da loja, sabe? Mas tem coisas que acontecem às vezes que você se pergunta como é que pode isso. E por acaso era o mesmo dia que os pais desse rapaz, que eram responsáveis por essa locadora, iam lá, né? Eu com equivalente a $1.000 dentro da minha mochila. Na hora do fechamento do caixa, falta dinheiro no caixa. E exatamente a parte de dinheiro em espécie, porque você tinha aqueles vale-locações, que era contabilizado que entrava, você tinha também pagamento com cartão e tinha pagamento com cheque, mas faltava exatamente o valor em espécie. E o mais coincidente é que o valor que faltava em espécie era exatamente equivalente a $1.000. E refaz o caixa e bate caixa e puxa boleto. E eu nessa altura já tinha ligado lá para a Videofarm e falado com a funcionária que tinha lá, ó, fecha a loja que eu não vou poder ir para aí hoje. E puxa de novo, e fecha de novo, e confere, e puxa e vê. E faltava exatamente o equivalente a $1.000. Loja já estava fechada. Aí chegou aquele momento, né? Vamos olhar as bolsas. Todo mundo. Todo mundo. As funcionárias, inclusive eu. Não, mas isso não é certo, isso é constrangimento, isso é não sei o quê, não sei o quê. Quem não deve, não teme, né? Depois você procura um advogado, mas na hora, vamos abrir as bolsas. Gente, eu sei que naquela discussão de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, uma das gurias nervosa, ela estava muito nervosa, ela esbarrou no balcão e uma das gavetas, dessas tipo escaninho, que ficavam as fichas só dos vales locação, a gaveta ela estava com problema e ela caiu. No que a gaveta caiu, atrás da gaveta estava o dinheiro. Primeiro o alívio.
Ah, o dinheiro está aí, ninguém pegou. Depois a pergunta, como é que esse dinheiro foi parar? Porque as notinhas estavam arrumadinhas. Como é que esse dinheiro foi parar? Ah, de repente a gente nem se deu conta, organizou e colocou ali uma grana dessa, né? Resumindo, veio a turma do deixa disso. Não, tá tudo certo, tá tudo ok, o dinheiro apareceu, não pode acontecer de novo, a gente está aqui e tal, babá. Quando o pai do cara falou isso, não, tá tudo certo, eu falei para ele assim, não senhor, não tá tudo certo não. Ele, mas como não? O dinheiro tá aí. Eu falei, não, deixa eu mostrar uma coisa pro senhor. Aí eu abri a minha mochila, peguei o dinheiro que eu tinha trocado o câmbio. Eu falei, senhor, tá vendo isso aqui, ó? É a mesma quantia que foi achada agora. Ele olhou assim, as garotas olharam, né? Assim. Aí eu percebi que elas não sabiam que eu estava com esse dinheiro na minha mochila. Apenas percebi que o intuito era fazer de conta que aquele dinheiro tinha sumido, então, como eu saí e entrava na loja para todos os efeitos, o único que saiu da loja fui eu, então eu peguei o dinheiro e saí com ele. E era essa a ideia. Aí, quando ele olhou aquilo, ele, meio sem entender, ele, mas por que você está com todo esse dinheiro? Eu falei, por que eu estou com todo esse dinheiro, seu fulano? Porque a minha mãe está em Goiás, numa estação termal. Ela tinha os dólares em casa, ela está precisando de dinheiro. Ela pediu para trocar para ela, eu ia depositar hoje, troquei na casa de câmbio tal ali, eu posso ir com o senhor ali, o cara que me atendeu vai provar. Só que eu não tive tempo de ir no banco, eu vou depositar esse dinheiro para lá amanhã na primeira hora. Ele, então tudo bem. Eu falei, não, então tudo bem, não. Porque se esse dinheiro não aparecesse agora, o da locadora, do caixa, que até então ninguém sabia onde é que estava, e o senhor abrisse a minha mochila, eu estaria dentro agora de uma delegacia sendo acusado de roubo. Ele ficou meio assim, olhando na minha cara. Não, mas não é o caso. Eu falei, não, é o caso sim. Porque ninguém iria arrumar essas notas e botar atrás da gaveta para esse dinheiro aparecer. A ideia era exatamente que o dinheiro estivesse... Ah, mas ninguém sabia que você tinha esse dinheiro. Eu falei, exatamente, ninguém sabia. Mas vocês armaram numa situação que para eu sair ou voltar daqui, que vocês sabem que eu tenho que sair e voltar várias vezes por dia, para dar a entender que eu que saí com esse dinheiro e não voltei com ele. Aí ficou aquele climão, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu quero as minhas contas agora. Porque eu também tinha carteira assinada lá. Falei, eu quero as minhas contas agora. Eu não tenho mais condição de trabalho aqui. Não, vamos conversar, vamos... Eu falei, não, não vou conversar, porque o senhor não vai mandar as três embora. Para eu continuar aqui nesta loja, as três não podem estar aqui. Eu não posso ficar aqui sozinho atendendo, porque eu tenho outra loja para cuidar. O seu filho com a sua filha não estão mais no Brasil para tomarem conta enquanto vocês colocam outras três funcionárias. Então vocês fiquem abraçados com essas três funcionárias e eu estou indo embora. Isso é para vocês verem o grau de maldade que chega o ser humano. Eu iria arrebentar a minha vida. Óbvio que depois, né, eu iria conseguir provar, ia pegar a filmagem, né, da casa de câmbio, porque nessa época já se tinha câmera de segurança, ainda mais nesse tipo de estabelecimento, ia ter o atendente da casa de câmbio, mas mesmo assim, os dólares não são uma coisa declarada para mostrar uma origem, eles podiam alegar que eu já estava indo na casa de câmbio, já roubando a loja há muito tempo, enfim, gente, eu ia me arrebentar. Simplesmente porque eu estava botando ordem numa casa, numa equipe, numa empresa, e essas funcionárias não aceitaram. Ah, vocês vão dizer, Rangel, foi um livramento. Sim, aquela gaveta cair naquela hora foi um livramento. Porque se aquela gaveta não cai naquela hora, esse dinheiro não aparece, o rumo da minha vida poderia ter sido muito diferente. Aí, beleza. Contei para vocês que eu ia falar um fato parecido que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que eu fiquei sabendo depois. Quem me contou isso foi um pintor que veio fazer a pintura da primeira casa que eu aluguei em Porto Alegre. A gente ali no intervalo, tomando um café, fazendo o lanche da tarde, né? Ele contou a história
que ele foi pintar uma casa desses casarões mais tradicionais, né, de gente abastada mesmo, de fato, e que quando arrastaram a cama para ele poder pintar a parede, ele viu que tinha um bolo de poeira, chegava a estar dura, socada atrás daquela cama antiga, que estava aquilo ali há anos, né? Aí, quando ele passou a mão naquele negócio de poeira, ele viu que tinha alguma coisa dura dentro. O que ele pegou ali e limpou era um anel de ouro com uma pedra, isso ele descrevendo, né? Um anel de ouro com uma pedra. No que ele viu aquilo, ele chamou a dona da casa e falou: Olha, minha senhora, eu encontrei isso aqui atrás da sua cama. Ele disse que na hora que aquela senhora viu aquilo, ela desmaiou na hora. Aí aquele Deus nos acuda e tal, né? Assopra, sacode, traz um copo d'água com açúcar, o que que houve? Ela começou a chorar. Aí ela falou: Eu preferia ter morrido do que o senhor ter achado esse anel. E ele: Mas por que que aconteceu? Ela: Há mais de 20 anos. Eu tinha uma moça que trabalhava comigo aqui nessa casa fazendo a limpeza, a minha empregada doméstica. E sumiu esse anel. Mais de 20 anos, década de 1960. Essa moça foi parar no distrito, ou seja, delegacia. Ela chorava, dizendo que não tinha roubado esse anel. Eu não vou entrar em detalhes do que fizeram com essa garota na delegacia. Até porque, né, tem gente que acha que foi acusado, entra na delegacia, vale tudo. Então, assim, eu não vou dizer o que fizeram com essa moça na delegacia, porque vocês já entenderam. Resumindo, a moça foi presa. Ficou um tempo presa, sem direito a nada. Segundo essa senhora, nunca mais ela teve notícia dessa pessoa. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu senti o meu coração disparar, a minha respiração ficar ofegante e as minhas pernas tremerem, numa situação na qual eu era completamente inocente. Então, até a reação que você tem no momento não significa que você está tendo aquela reação porque você tem a culpa, não, muito pelo contrário. Você tem aquela reação exatamente por perceber o que está em curso. E você não pode fazer absolutamente nada para evitar aquilo. Porque eu repito, se essa gaveta não tivesse caído ao chão e esse dinheiro não tivesse aparecido ali naquele momento, na frente de todo mundo, e na hora de abrir as bolsas, carteiras e a minha mochila, um dia, quem sabe, eu bote esta cena da vida real num filme meu. Aí as pessoas vão fazer a clássica pergunta que elas sempre me fazem: Rangel, de onde você tira tais ideias? Da vida real. Meus amados. Bom, conteúdo exclusivo, hein? Não sei, vocês me comentam aqui embaixo se vocês estão de acordo que daqui a algum tempo, mas daqui a muito tempo mesmo, bota aí há mais de um ano, daqui a um ano, daqui a 2 anos, porque eu posso deixar isso programado no YouTube, se eu abro esse vídeo para toda a comunidade da plataforma, ou se fica restrito aqui só para a gente, que vocês possam repassar essa experiência para outras pessoas, comentando o que vocês viram aqui, e para os outros membros novos também que entrarem, terem acesso a isso, tá? E é isso. Eu sei que você sabe. Não estou enxergando quase nada aqui.
tentando achar o mouse para desligar, tô comprando tudo. Gente, assim, vocês não têm noção, é horrível. Eu sei que a câmera tá aqui porque eu tô vendo a luz do LED da lente em volta, tá? Mas é horrível isso. Me propuseram a cirurgia, né, para botar a lente no lugar do cristalino, mas eu não tenho coragem de fazer isso. E lente de contato eu não consigo lidar. E os meus óculos também já estão vencidos. Ô Brasil, ô situação econômica, o que que é trabalhar com cultura? Antes eu devia ir trabalhar com agro. O agro pega 50 bilhões direto do cofre público e vai te vender um quilo de batata a R$ 12. A cultura pega uma carta de crédito de dinheiro que estava perdido por renúncia fiscal e todo mundo chama a gente de vagabundo e a gente não consegue pegar esse dinheiro. Mas é isso. Eu sei que você sabe, eu sei que no fundo, você acha, meu Deus, está aqui. Eu sei que você sabe. Eu sei que no fundo você sabe que a mim tu encontras. Bela tchau. Aí, tá aqui, tá aqui.